Pessoal, vamos falar hoje de BCA. Realmente é essencial? Isso tem rolado bastante discussão aqui, pelo menos pelo meu Instagram, em relação ao uso de BCA, se é efetivo ou não é efetivo, né, para manutenção da massa muscular, promoção de anabolismo, evitar catabolismo. Vamos falar baseado em evidências, que é o mais importante. Primeira coisa que vocês têm que entender são as vias que, por exemplo, os aminoácidos podem ser oxidados, ou para formar energia, fonte de glicose, ou para a formação, por exemplo, de ácidos graxos, tá? E também posterior utilização de energia. A leucina pode entrar pelo ciclo de Krebs através, né, do acetil-CoA e ser oxidada para a formação de energia, assim como a isoleucina e a leucina também podem ser oxidados para formar energia através do acetil-CoA, ou a famosa acetilcoenzima A. A arginina, que não é o caso aqui, convertida para glutamato, também entra nas vias, né, para formar, por exemplo, síntese de ácidos graxos, etc. E ser utilizado como substrato energético, né, através de alfa-cetoglutarato e também através do succinil-CoA. Então, para você que está suplementando BCA durante o treino para ter substrato energético, realmente é o que você vai ter. Tá? Você está queimando um aminoácido para ser utilizado como energia, sendo que você poderia ter utilizado, por exemplo, uma glicose. E esse estudo aqui é muito interessante que a respeito de suplementação de maratonistas, né, de 100 km, são ultramaratonistas, eles foram suplementados com dose de 20 gramas de BCA. Para testar o quê? Saber se esse BCA aumentaria o desempenho, retardaria a fadiga, ou então agiria em mecanismos antioxidantes, por exemplo, evitando dano muscular. O que aconteceu é que o grupo controle e nem o grupo suplementado tiveram vantagem alguma. Ou seja, o BCA não se mostrou efetivo, né, na promoção de desempenho, ou então evitando os danos musculares, por exemplo. Em relação à leucina ainda e aminoácidos, né, o que a gente pode falar também baseado em evidência científica? Esse estudo ele mostra a suplementação, por exemplo, de BCA e leucina enriquecido com BCA, né, para promover maior recuperação após exercícios de alta intensidade. A conclusão é muito simples, nem o BCA, né, e nem a leucina enriquecida com BCA mostrou-se efetivas, né, em acelerar essa recuperação. O que a gente pode concluir de duas coisas simples. Nem o BCA é efetivo, nem a leucina é efetiva. E nem o BCA enriquecido com leucina é efetivo na promoção, né, da recuperação após exercícios de alta intensidade. Esses aminoácidos, é importante vocês saberem disso, são os aminoácidos essenciais e não essenciais. Como vocês podem ver, aminoácido essencial, isoleucina, leucina e valina, que precisam ser ingeridos aí, por exemplo, através da alimentação. Você acha mesmo que de 3 aminoácidos essenciais você seria capaz de melhorar a sua síntese de proteína? Tem uma vantagem tomando apenas 3 aminoácidos, sabendo que ainda existem outros aminoácidos essenciais para aumento de anabolismo, prevenção de catabolismo, sem contar os não essenciais. Isso é só uma dica para vocês. Esse estudo do Robert Wolfe, que é um PhD que eu leio bastante, muito bom e recomendo a leitura, para quem não conhece, procure. Esse artigo dele é em relação se os aminoácidos, né, poderiam aumentar a síntese de proteína, né? Isso seria uma verdade ou então um mito. E é muito interessante esse resuminho dele aqui. E eu vou resumir para vocês nessa frase: a síntese não pode ser maior que a degradação. Por mais que você use de subterfúgios para aumentar a síntese de proteína, essa síntese jamais será maior do que a degradação que estiver acontecendo localmente no músculo para a ressíntese. Por que eu estou dizendo isso? De 100% desses aminoácidos que podem estar ali no seu músculo, 70% são ressintetizados localmente. Se você melhorar isso em 20% usando alguma estratégia para aumentar a sinalização, você subindo aí esses 20%, mesmo assim a degradação ainda será maior. Ok? Então, nunca, e esses quadrinhos mostram isso para vocês, a síntese de proteína vai ser maior do que a degradação.
localmente no músculo, todos os aminoácidos ali são quebrados, são ressintetizados e formados localmente para reparo do tecido. Perfeito? E a conclusão desse estudo é muito interessante, é que o BCA sozinho ele é incapaz de promover anabolismo muscular. Ou seja, de todos os aminoácidos essenciais, não essenciais, suplementar apenas BCA vai ser inefetivo na promoção de ganho de massa muscular ou até mesmo do catabolismo. E o que a gente ainda tem de evidência científica é, por exemplo, relacionando a leucina à resistência insulínica. Isso tem pouco tempo, eu escrevi isso já, na época ainda me chamaram de louco, mas vamos às vias. O que acontece que a leucina faz é diminui a via da MPK, tá? Ao passo que ela estimula a via da mTOR, todo mundo já sabe disso. A via da MPK, né, a proteína quinase ativada por adenosina monofosfato, ela é responsável por redução do armazenamento de gorduras, captação de glicose e biogênese mitocondrial. Sabe quem aumenta a via da MPK? A metformina. Por isso que metformina é utilizado aí por alguns médicos, né, para tratamento de obesidade. E o mecanismo que é proposto pela qual leucina pode causar resistência insulínica é a fosforilação da serina do substrato do receptor de insulina, que no caso IRS1 e IRS2. Tá? O que a gente ainda também vai encontrar de evidência científica é que a leucina não atenua, né, a perda de massa muscular. Esse estudo é muito simplista, né? O que eles fizeram? Imobilizaram um membro do participante durante uma semana e suplementaram 2,5 gramas de leucina 3 vezes ao dia. Se leucina fosse realmente anticatabólica, como vocês podem ver no quadro, na linha sublinhada, o participante não teria perdido massa muscular. Ou seja, leucina também não promove manutenção da massa muscular. Nem mesmo seus metabólitos ali, que são HM-beta. Depois a gente fala sobre isso. E que a gente ainda vai ter, por exemplo, de evidência científica, é a comparação, por exemplo, de BCA com leite. Né? Por exemplo, em idosos. Que a gente pode ver de um jeito muito simples. O BCA ele é inefetivo, por exemplo, para fazer a manutenção e prolongar essa síntese de proteína, se comparado ao leite. Ou seja, um copo de leite, além de ser mais barato do que comprar um BCA, promove por mais tempo síntese de proteína. Esse em relação ao leite, ainda vou gravar uma outra aula para vocês falando especificamente de leite para o pessoal que tira leite da dieta. E em relação à evidência científica ainda, a suplementação de leucina pode ser interessante se você tiver uma dieta, né, com baixa proteína. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, como vocês podem ver aqui, a suplementação com 25 gramas de whey foi equivalente a tomar 6 gramas de whey mais 5 gramas de leucina. Ou seja, em uma dieta hipoproteica, com baixo teor de proteína, se você não consegue comer muita proteína, talvez seja interessante você suplementar a leucina para manter, né, esse estímulo de síntese proteica aí pelo faixa de 4, 5 horas, né, se você, logo após o exercício, se você não consegue ingerir corretamente essas quantidades de proteína na alimentação. Então o que a gente vai ter de resumo? BCA pode ser utilizado como substrato energético por falta de carboidratos? Pode, ainda mais se você estiver suplementando isso durante o treino, o que não é uma vantagem nenhuma fazer isso. Tá? Afinal de contas, carboidrato é muito mais barato, né, do que você comprar BCA. Suplementar BCA para energia é caro e inútil. Primeiro que você teria que equiparar a quantidade de BCA à quantidade de carboidrato. Então se a gente colocar 1 grama de carboidrato 1 hora antes do treino para cada quilo corporal, meu amigo, você teria que comprar um potinho de BCA a cada 2, 3 dias no máximo. O uso de BCA, né, teria que ser comparado à quantidade de carboidratos na mesma gramatura. Então não vai compensar você gastar seu dinheiro com isso. E estudos demonstram a resistência insulínica, principalmente ao pessoal que está combinando BCA com whey protein, por exemplo. Vantagens: indicação para idosos de ambos os sexos com baixa ingestão proteica.
Isso aí está um jornal muito importante, né, no American Journal Clinical of Nutrition. É válido para os idosos, já tendo em vista que eles consomem menos proteína, não conseguem manter a ingestão de proteína adequada. Afinal de contas, quanto mais idoso você vai ficando, a tese é que você tem que ingerir mais proteína. Já que não consegue, você pode fazer isso usando o subterfúgio da leucina para acelerar, né, essa síntese de proteína e, por consequência, ajudar na manutenção da massa muscular. Sem benefícios, né, na promoção de anabolismo ou prevenção de catabolismo muscular em jovens, principalmente se você tem uma ingestão proteica adequada. Possível aplicação para dietas de baixo teor de proteína, como eu já expliquei, e para a síntese proteica adequada são necessários todos os aminoácidos. Você não depende apenas de 3 aminoácidos para ter ganho de massa muscular. Você depende de todos os aminoácidos essenciais, assim como você também depende dos aminoácidos não essenciais. Ou seja, é muito melhor você comer ovo e carnes. Então é isso, pessoal. Quem tiver dúvida, manda aí uma perguntinha no direct que a gente vai responder. Peguei as evidências mais recentes para vocês e, de fato, BCA, leucina, HM-beta não são efetivos. Tá? É perda de tempo, é perda de dinheiro. E como diria realmente, né, o PhD Stuart Phillips, wasting time. Você está perdendo o seu tempo.